pessoal, professor Wilbert aqui. Vamos para mais uma aula, tá? Na aula de hoje iremos iniciar, né, falar um pouquinho de algumas cônicas aí especiais, tá? Falaremos hoje da elipse e da hipérbole, uma vez que já falamos da circunferência, né, na aula anterior, ok? As cônicas, o nome já remete, né, já nos traz uma lembrança, né? Vem, né? Lembra de cone, né? As cônicas, elas podem ser visualizadas por meio de secções de planos, tá? Em cones. Se você fizer aqui um plano paralelo à base do cone, intersectar esse cone aqui, a região de intersecção será uma circunferência. Ok? Se você fizer um plano, seccionar um cone de modo, né, vamos dizer assim, transversal, em que ele venha a intersectar, né, as duas geratrizes do cone, nós teremos aqui uma elipse. Essa curvinha aqui da região de intersecção verde, ok? Já quando a gente faz uma secção de um plano com uma das geratrizes e a base de modo, né, vamos dizer assim, transversal, a gente vai obter como região de secção uma parábola, ok? E aqui, quando a gente faz a intersecção de um plano perpendicularmente à base, nós vamos obter aqui um ramo de hipérbole. Tá legal? Essas são as cônicas, tá? E na aula de hoje a gente vai falar em especial da elipse e da hipérbole, ok? Vamos falar dessas duas aqui, tá? Você já pode perceber que os entes geométricos, né, aqui nos nossos estudos, a reta, a circunferência, todos eles possuem uma equação, não é verdade? E com a elipse não é diferente. A elipse também, ela irá possuir uma equação. Só o que acontece? O que define uma elipse? Tá? Como é que é construída, né? Como é que é definida uma elipse? Se você tem dois pontos distintos, vamos chamar aqui F1 e F2, em um mesmo plano, alfa, e seja 2c a distância entre eles, a elipse é o conjunto formado por todos os pontos do mesmo plano, cuja soma das distâncias, a F1 e F2, ela é sempre constante. E essa constante, ela é representada por 2A. Aqui, nós estamos colocando a definição formal, tá? O que acontece? Um ponto, para ser ponto de a elipse, a distância dele ao ponto fixo F1, mais a distância dele, de um ponto, né, dessa elipse, ao outro ponto fixo F2, a soma dessa distância sempre será constante. E essa constante ela é chamada, né, ela é denominada de 2A. Para ficar melhor aqui o entendimento, o que acontece? Vamos botar aqui, né, a imagem da elipse. Veja só, imagine aqui dois pontos fixados, como explicado aqui na definição. O ponto F1, o ponto F2, tá? E aí o que acontece? Todo ponto em que a soma da distância dele em relação a F1 mais a distância dele a F2, né, for sempre a mesma, esses pontos virão pertencer à elipse. Melhor dizendo, qualquer ponto da elipse sempre vai gozar dessa propriedade. Por exemplo, esse ponto aqui que eu vou chamar de pelinha. Se a gente for somar a distância dele até F2 com a distância dele até F1, essa soma será a mesma soma, tá, da distância do ponto P aqui até F1 mais a distância do ponto P até F2. Então, a elipse ela tem essa propriedade aí, tá certo? Eu costumo
até a brincar com os alunos para eles imaginarem dois pregos, duas taxinhas, tá? Como sendo esses pontos fixos, F1 e F2. E aí você imagina um barbante amarrado aqui, tá? Amarrado nesses, com a extremidade aqui em F1, imaginar o barbante solto, tá? E a outra extremidade em F2. E aí o que acontece? Se você colocar a ponta de um lápis, tá? No barbante, de modo que aqui o barbante fique sempre esticado, quando você fizer um movimento do lápis, tentando deixar o barbante sempre esticado, a figura que você vai formar é justamente essa curvazinha chamada de elipse. Beleza? Para isso eu até indico no material aqui um link para você ver essa construção, tá? Depois, quando vocês tiverem um tempinho, abra aí o PDF, tá? E clique nesse link. Ou então dê um Ctrl+C, Ctrl+V aí, tá? Para assistir no YouTube esse vídeo. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá? Então a elipse, ela possui essa característicazinha, tá? Fundamental, que é o que caracteriza ela, né? A soma da distância de um ponto qualquer dela aos focos, que são esses pontos fixos aí. Esses pontos fixos, F1 e F2, eles são chamados de focos da elipse, beleza? Então, ó, F1 e F2 são chamados de foco. E, obviamente, que a elipse, ela possui um centro, tá? Ela possui um centro, beleza? E o centro, ele fica localizado, né? Ele é, na realidade, um ponto médio, tá? Do segmento aqui, ó, que você venha a unir o foco F1 com o foco F2, tá? O centro fica bem no ponto médio, beleza? Ok? Então, quero que você entenda que esses dois pontos fixos, tá? Necessários para a construção da elipse são chamados de focos, tá? E ela possui um centro, que é ponto médio, tá ok? Beleza? E aí, eu vou chamar a atenção de vocês para outros elementos. O que eu estou falando aqui são os elementos da elipse. Eu falei aqui do centro e falei do que é o foco. O que são os focos, tá? Porque toda elipse possui dois focos. E o que acontece? Essa elipse, né? Essa curvazinha, ela possui dois eixos. Ela possui um eixo maior e um eixo menor. O eixo maior dela, ele fica justamente, gente, sobre os focos, tá? O eixo maior, eu acabei de traçar aqui, ó, ele está de vermelhinho, beleza? Ele fica sobre os focos. A gente vai chamar aqui as extremidades de A1, tá? Esse pontinho aqui, e esse outro pontinho aqui de A2, beleza? Ok? O que é interessante, gente, é que o comprimento desse eixo maior, ou seja, o segmento A1, A2, esse segmento aqui, que é o eixo maior, o comprimento dele é justamente igual àquela mesma constante da definição. É justamente 2A. Bacana? Beleza? Eu até coloquei aqui como elemento. Ó. 2A é a medida do eixo maior. Tá? Ah, professor, se tem o eixo maior, também existe o eixo menor. Existe? Com certeza. Existe também o eixo menor. O eixo menor, eu vou traçar ele aqui para ver se fica mais bacaninha de você visualizar. Tá? Deixa eu botar ele aqui. Não sei se vai ficar perfeito, viu? Qualquer coisa vocês me perdoem. Eu tracei ele aqui de verde, tá? Beleza? Deu para visualizar aí, ó. Aqui é o eixo menor. As extremidades dele, eu vou chamar aqui esse pontinho da extremidade de B1 e esse outro pontinho aqui de B2. Beleza? E aí o que acontece? O eixo menor, ele está sendo dividido em duas partes aqui, né? Essa parte é congruente a essa outra, né? Tá? O C é ponto médio também do eixo menor, tá certo? O eixo menor, a gente vai convencionar que essa medida do eixo menor, ela é 2A. Bacana? Beleza? Ok? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, que essa medida do eixo... 2A não, desculpa, 2B, viu? Porque 2A é a medida do eixo maior, que a gente acabou de falar, viu? Então, ó, a medida do eixo menor é 2B. E a medida aqui do eixo maior,
né, que é o eixo A1, A2, que a gente acabou de comentar, ela é de tamanho 2A. Bacana? Beleza? Tem já outra imagem aí, menos bagunçada do que a minha. Beleza? Ah, professor, então, esse pedacinho aqui, ó, né, esse pedacinho do centro da elipse até o B2, se aqui tudo é 2B, então só aqui é B. Não é verdade? Verdade, verdade verdadeira. Bacana? O que eu também tenho que falar, gente, é sobre a distância focal. O que é a distância focal? Eu acho que o nome já diz tudo. É a distância entre os focos. É a distância entre o pontinho F1 e o pontinho F2, que são esses pontos fixos necessários para a construção da elipse. Tá? A gente vai convencionar falando que essa distância entre os focos ela é 2C. Beleza? Então, o que acontece, professor? Então, cada partezinha dessa daqui, né? Que o senhor disse que o segmento de F1 até F2 aí tem o ponto C, né, o centro como sendo o ponto médio. Esse pedacinho, então, aqui, ele é C, né, professor? Isso, exatamente. Aqui é C e aqui é C. Bacana? E sabe o que é mais curioso, galera? O que é mais curioso é que se a gente unir o ponto F1 com a extremidade B2, tá? Eu acho que vocês conseguem visualizar aqui um triângulo retângulo, bem aqui dentro. Esse triângulo está tendo um cateto de medida B, o outro cateto de medida C, tá? E o interessante é que a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela é justamente a medida A, ou seja, é a metade do eixo maior da elipse, beleza? Então lembre-se, se uma questão por acaso, né, algum problema, algum momento você estiver interessado na distância focal, você está atrás, né, do valor de C, você vai calcular 2C, beleza? E se você quiser o comprimento do eixo menor, é 2B, não é? E o comprimento do eixo maior é 2A. E aí existe um elementozinho fundamental que se chama excentricidade da elipse. A excentricidade da elipse, ela nada mais é representada do que a letrinha E, em que ela é calculada pelo quociente entre a medida do valor de C, tá? É a divisão entre a medida C sobre a medida A, beleza? Aqui é a tal excentricidade da elipse, beleza? Professor, para que serve essa tal excentricidade da elipse? A excentricidade da elipse, ela mede, gente, o grau de achatamento da elipse, tá? Beleza? Ok? E aqui esse triângulozinho retângulo que nós destacamos, você percebeu que a hipotenusa é A, né? E um cateto é B e outro cateto é C. Então, o teorema de Pitágoras nos garante que A ao quadrado é igual a B ao quadrado somado com C ao quadrado. Essa relação aqui é chamada de relação notável, tá? Da elipse. Eu coloquei bem aqui embaixo no material, tá? Beleza? Ok? Então, nós temos essa relação notável, tá? Então, o que é importante você aprender até aqui? Uma elipse é um ente geométrico obtido, não é, por meio de pontos, não é, em que esses pontos, eles, obviamente, para pertencerem a uma elipse, eles satisfazem aquela condição inicial. Qual é a condição inicial? A distância dele ao ponto fixo F1, mas a distância dele ao ponto fixo F2 sempre tem que ser constante. E essa constante ela é chamada de 2A, beleza? Então escrever aqui, ó, a distância de um ponto fixo, de um ponto dela ao ponto fixo F1, mais a distância de um ponto dela ao outro ponto fixo F2, sempre é constante e chamada de 2A. Então você precisa lembrar no estudo da elipse dessa definição, dessa condição para um ponto pertencer à elipse, e precisa lembrar dos elementos de uma elipse, que nós acabamos de falar aqui, tá? Eixo maior, eixo menor, distância focal, relação notável, excentricidade, bacana? Mas aí vamos para o que nos interessa, né? Eu até coloquei aqui um esqueminha mais limpinho, tá? Para vocês observarem, tá certo? A1, A2, B1, B2 e tal. E o que acontece? Essa elipse que eu venho desenhando aqui, observe que o eixo maior dela está na posição horizontal, né? Mas nada impede de você ter uma elipse com o eixo maior na vertical. Tipo uma elipse assim, ó. Aqui também seria uma elipse.
Tá legal? Aqui é uma elipse também. A diferença é que o eixo maior dela estaria o quê? Estaria agora na vertical. Beleza? Ok? Então, existe elipse com eixo maior na horizontal e existe elipse com eixo maior na vertical. Então, da mesma forma, você teria o eixo maior, A1, A2, né? Tá certo? Teria, obviamente, que o centro da elipse, né? Tem também os focos, F1, pareceu um E, né? Mas é um F ali, viu, gente? Perdão. E F2. E aí, obviamente, também tem o eixo menor, né? B1, B2. Beleza? Então, assim como a gente tem elipse com eixo maior na horizontal, existe elipse com eixo maior na vertical. Beleza? E aí, obviamente, né? Uma elipse ela tem que possuir uma equação, tá? E aí, o que acontece? Uma elipse com eixo maior na horizontal, nessa posiçãozinha, a sua equação é dada por meio dessa fórmula aqui, ó. X menos xc, que é a abscissa do centro, aí A ao quadrado, sobre a medida do A ao quadrado. O que é o A? O A é a metade do eixo maior, né? Aí mais y menos yc, que é a ordenada do centro, aí tudo aqui ao quadrado, dividido por bzinho ao quadrado, igual tudo a 1. Bacana? Então essa é a equação de uma elipse quando o eixo maior está na horizontal. Beleza? É essa equação aqui. Tá? Tá legal? Já quando o eixo maior está na vertical, tá? A equação muda. O que mudou? Observe aqui, compare as duas. O que mudou aqui, ó, veja que os denominadores continuaram o mesmo, ó, A quadrado, B quadrado, na mesma ordem, tá vendo? Ó? O que mudou foi a posição aqui, ó, do numerador. Quando o eixo maior está na horizontal, o cara que fica em cima do A ao quadrado, vamos dizer assim, é x menos xc ao quadrado, né? Agora, quando o eixo maior está na vertical, quem fica em cima do A ao quadrado, quem é? É y menos yc ao quadrado, tá? Inverte a galerinha do numerador. E o denominador permanece paradinho, tá? Intacto. Beleza? Então essas são as equações da elipse. E essas equações, elas não caem do céu não, tá? Elas vêm justamente, tá? Daquela condição da soma da distância de um ponto qualquer da elipse aos focos sempre ser constante, beleza? Qualquer coisa tem a demonstração no livro do Fundamentos da Matemática Elementar, que é uma das nossas referências aí, beleza? Aí, ó, deixa eu colocar aqui como exemplo aqui, ó. Determine as equações de cada uma das elipses abaixo. Observe essa elipse aqui, meu povo. Olha aí. Ah, professor, essa elipse é uma elipse em que o centro dela não está na origem. Concorda? Concorda? Não está na origem do sistema, né? Ela possui um eixo maior na horizontal. Vocês concordam? Está aqui o eixo maior. Ó, vamos botar aqui, ó. A1, A2. Estão conseguindo ver o eixo maior? Beleza? Então veja que o eixo maior está na horizontal. Professor, então o senhor quer a equação, né? Mas para encontrar a equação eu preciso do centro da elipse. Precisa sim. Só que o centro, galerinha, ele não é ponto médio entre os focos. Beleza? Então o que acontece? Olha, se a abscissa do foco 1 é 2 e se a abscissa do foco 2 é 6, a abscissa do centro tem como eu encontrar, não tem não? A abscissa do centro, como é que eu vou encontrar? Basta eu fazer a média aritmética das abscissas dos focos. 2 mais 6, 8, dividido por 2, 4. Não é? E a ordenada do centro? Perceba que quando o eixo maior está na horizontal, perceba que a ordenada do foco 1 é 4, a ordenada do foco 2 está sendo 4. Consequentemente, como o centro está alinhado com os dois focos, a ordenada do centro também é 4. É ou não é? Beleza? Ah, professor, então eu vou substituir as minhas informações naquela fórmula x menos xc, né, ao quadrado, sobre quem? A ao quadrado, aí mais, estou só substituindo, só escrevendo a fórmula. Como é que é a fórmula lá em cima? Y menos yc ao quadrado, tudo sobre quem? Sobre b ao quadrado, e aí igual a quem? A 1. Não é assim?
A fórmula. Então perceba que eu já sei quem é o centro. O que eu não sei ainda? Eu não sei quem é o valor do A e nem do B. Ah, professor, dá para perceber aqui quem seria o valor do A e quem seria o valor do B. Vocês conseguem me dizer quem seria os valores do A e do B? Então, ó, olha só. A abscissa do foco, ela é 2. Vou desenhar bem aqui embaixo, tá? 2. A abscissa do centro, você já viu que ela é 4. Beleza? Então perceba, não é? Que essa distânciazinha aqui, ó, que eu estou tracejando, estou riscando na realidade, não é? Do foco 1 ao centro, é a mesma distância de 2 a 4. Quanto é a distância de 2 a 4 aqui? É 2. Concorda? Beleza? Então perceba que o Czinho, né? Vou botar aqui, ó. O C é igual a 2. Dá para perceber aqui, ó, o valor do B, não dá não? O B é a metade do eixo menor. É ou não é? Beleza? Dê uma olhada que a ordenada aqui do foco, ó, a ordenada do foco não, desculpa, do centro, ela é 4, não é? E a ordenada aqui do ponto B, ela está sendo quanto? 5. Não é verdade? A ordenada aqui do foco é 4, a ordenada do ponto B é 5. A distância do centro, então, ao ponto B aqui, é igual à distância de 4 a 5, que é quanto? 1. Ah, professor, você está usando aquele triângulozinho, né? Com certeza. Lembra que tinha um triângulozinho ali, ó, ali em cima, na nossa explicação? Um triângulo que nos dá a relação notável, não é verdade? Aqui é o valor do C, que é 2. Aqui é o valor do B, que está sendo 1. E se eu quiser, dá para calcular a medida do A. Porque o A é a hipotenusa desse triângulo. Não é não? Dá para calcular a medida do A aqui? Dá. Vamos calcular a medida do A. A ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? É igual a quem? A 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então perceba que A ao quadrado vai ser igual a 5, né? Porque 2 ao quadrado é 4, né? 1 ao quadrado é 1. Então perceba que o A ao quadrado é 5. Ei, professor, então está só no ponto de substituir. Vocês acham? Então vamos lá. X menos a abscissa do centro. Qual é a abscissa do centro? 4. Vocês já viram que é 4. Aí A ao quadrado, né? Aí tudo dividido por quem? Pelo A ao quadrado. Só que o A ao quadrado eu já vi que é 5 ali, ó. Então eu vou botar o 5 no lugar do A ao quadrado. Beleza? Aí, ó, mais y menos o y do centro. A ordenada do centro, quanto é que é? Já vi também que é 4, professor. Então, A ao quadrado, né? Sobre o Bzinho ao quadrado. O B, ele é 1. A gente já viu que o B é 1 aqui, né? Ó. Aqui é o valor do B, não é? E aqui embaixo o 2 era o valor de quem? Do C, né? Então, 1 ao quadrado, 1. Aí na fórmula, o segundo membro, quem é o segundo membro? É o 1. Beleza, gente? Então, essa daqui é a equação que representa a elipse, né? Que esse exemplozinho me deu. Bacana? Beleza? Ok? Então, ó, qualquer coisa tá no material, tá? Se você achar melhor para ler, tá? Beleza? Ó, todos os procedimentos deu o mesmo resultado. Tá legal? Beleza? Vamos ver aqui na letra B. Na letra B eu tenho agora, eu não vou deixar aparecer a solução não, tá? Eu tenho agora uma elipse com o eixo maior na vertical, não é? Mas de cara a questão está me dando de bandeja o centro dessa elipse. O centro, quem é o centro dela? É a origem, né? É o 0, 0. Beleza? De cara, a questão também está me dando a distância focal, ó. O cara me disse que o foco 2, ó, ele toca aqui no 3, não é? Ó? Então, do centro até o foco 2, a medida é 3. Beleza? Então, do centro até um dos focos, essa medida é justamente o valor de quem? Do Czinho. Beleza? Então, o Czinho dela é 3. Ei, professor, mas aqui no eixo menor, o cara falou que está cortando bem aqui no 2, ó. Então, lembra que o eixo menor do centro até uma das extremidades não é o B? Então, perceba que o Bzinho está sendo igual a quanto? A 2. Ah, professor, mas eu tenho que encontrar a equação dessa elipse. Eu vou substituir em que fórmula? A fórmula muda do exemplo anterior, né? Muda, né? Você lembra que como o eixo maior está na vertical, a fórmula agora é essa daqui, ó. Y menos YC ao quadrado sobre A ao quadrado, né?
mais quem? X menos xc ao quadrado sobre b ao quadrado. E tudo isso é igual aqui na fórmula lá? A 1, né? Então, ó, eu já sei o B e o C. Tem como achar o A? Tem, pela relação notável. Qual é a relação notável? A relação notável é aquela que tem o teorema de Pitágoras. O A ao quadrado é igual a quem? Ao B ao quadrado somado com C ao quadrado. Então, perceba que o A ao quadrado vai ser igual a quem? Ó? A 2 ao quadrado, porque o B é 2, mais o C ao quadrado, que é o 3, né? Ao quadrado. Então, perceba que o A ao quadrado está sendo igual a quanto? 4 mais 9, não é? Que dá quanto? 13. Então, perceba, tá? Que o A ao quadrado é igual a 13. Eu acho que eu já tenho tudo aí, né? Para poder substituir. Ó, a abscissa ordenada aqui do centro, vocês já viram que o centro é o, né? É o 0, 0, né? Tá aqui, ó. O 0, 0. Então, vai ficar o quê? Ó? Somente y ao quadrado, né? Em cima. De baixo eu tenho que colocar quem? O A ao quadrado, que deu quanto? 13. Aí, ó, mais quem? X menos a abscissa do centro. A abscissa do centro é 0. Então, x menos 0 é x, né? Aí, ao quadrado, x ao quadrado. Aí, tudo dividido por quem? Por b ao quadrado. O b, vocês viram que é 2, né? É a metade do eixo menor, né? Tá? Então, 2 ao quadrado, 4. Aí, tudo isso é igual a quem? A 1. Pronto, encontrei a equação da elipsezinha que eu estava procurando. Bacana, gente. Beleza? Então, veja que a fórmula da equação da elipse muda dependendo da posição do eixo maior. Não é verdade? Tá? Aqui de baixo tem a solução, viu? Tá legal? No material. E aí eu coloquei para vocês aqui no material um exemplo, tá? Nesse exemplo aqui, diz assim, ó. Determine a distância focal e excentricidade da elipse de equação 25x ao quadrado somado com 169y ao quadrado, que está igual a 4.225. Caraca, professor, mas aí não está com aquela cara não, né? Não está aparecendo com a fórmula. Não está. Mas nós vamos deixar com aquela cara ali, viu? Tá? Eu tenho uma solução aqui do lado, mas eu prefiro escrever para poder explicar melhor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu tenho 25x ao quadrado mais 169y ao quadrado igual a 4.225. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa equação toda e vou dividir ambos os membros por 4.225. Caramba, professor, de onde é que você tirou isso? Cara, na fórmula da elipse, o segundo membro não é 1. Então é por isso que eu estou dividindo, ó. Porque na hora que eu for dividir todo mundo aqui, ó, por 4.225, eu tenho que dividir todo mundo, né? Ó, 4.225. No segundo membro, obviamente que o resultado que vai ficar vai ser quanto depois da divisão? Vai ser 1, 1. 1 sobre besta, tá? Então perceba aqui, ó, que, obviamente, na hora que eu for dividir por 4.225, essas frações eu vou conseguir fazer uma simplificação, tá? Quando eu simplificar aqui 25 por 4.225, eu posso dividir tudo pelo próprio 25. Então vai dar o quê? Vai dar 1x ao quadrado e os 4.225 de baixo dividido por 25, por coincidência, dá 169. Tá legal? Beleza? Aí aqui, ó, mais 169y ao quadrado sobre 4.225 e tal. O que eu vou fazer aqui? Essa fração eu posso simplificar também. Eu vou simplificar tudo por 169. Olha só que coincidência. Quando eu simplificar tudo por 169, vai ficar quanto? 1y ao quadrado sobre... E aí 4.225 dividido por 169 é justamente 25. Então, ó, vai ficar assim, ó, y ao quadrado sobre 25. E aí tudo igual a quem? Tudo igual a 1. Ah, professor, agora a equação ficou com aquela cara lá, da fórmula. Então, essa elipse, professor, que está aqui no problema, ela é uma elipse com centro na origem, porque não tem nenhuma subtração aqui. Exatamente. Beleza? Dá para perceber quem é o valor do A dela? Ó, o A ao quadrado não fica aqui de baixo?
Então perceba que o A ao quadrado está sendo quanto? 169. Qual é a medida do A? O A tem medida quanto então? Raiz quadrada de 169, que é 13. Perceba que quem fica aqui, né, na segunda parcela, de baixo, é o B ao quadrado. Veja que B ao quadrado está sendo 25. Moral da história, quem é o B? O B é igual a 5. Tá legal? Mas a questão pediu para mim fazer o que mesmo? Vocês lembram? Ela pediu o quê? Determine a distância focal e a excentricidade da elipse. A excentricidade, eu não sei se vocês lembram, ela é dada por essa razão aqui, ó, C sobre A. Falamos lá no início da aula. Então perceba que é necessário eu encontrar o valor do C. Eu tenho A e tenho B, não é? Como é que eu encontro o valor do C? Ora, usando aquela relação notável. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu já sei que o A ao quadrado é 169, então vai ficar o quê? 169 é igual a quem? A B ao quadrado, que é 25, mais o C ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, né? O C. Então, C ao quadrado vai ser justamente quem? 169 menos 25. Ok? Então, C ao quadrado é igual a quem, galera? A 144. Qual é o valor do C? C é a raiz quadrada de 144, que é 12. Bacaninha. Então, perceba que o C é 12. Ah, então se o C é 12, eu já sei quem é a excentricidade. Quem é a excentricidade então, professor? A excentricidade é C sobre A. Então vai ficar como? 12 dividido pelo A. Quanto é o A lá mesmo? O A é 13. Bacana? Então a excentricidade é 12 sobre 13. Mas a questão não quer só isso. A questão quer o quê? A distância focal. Me diz uma coisa. Olhando para cá, para essa equação da elipse aqui, vocês conseguem me dizer se essa elipse tem eixo maior na horizontal ou na vertical? E aí? Ela possui um eixo maior na horizontal. Veja, perceba que o x ao quadrado, né, está em cima do maior denominador, na verdade, que é o 169. Tá legal? Ok? Então, só lembrar, ó, horizontal lembra o eixo x, né? Na verdade? Então, ó, se o maior denominador estiver debaixo do x ao quadrado, então tá, ela tem o eixo maior na horizontal. E, analogamente, se por acaso fosse o inverso, se o maior denominador fosse embaixo do y ao quadrado, então o eixo maior estaria na vertical. Bacana? Então a questão pediu o quê? A distância focal. Como é que eu calculo a distância focal? Qual é a distância focal? É a distância entre F1 e F2. Nós falamos lá no início da aula que essa distância, ela é quanto? Ela é 2C. Então, como C deu 12, 2 vezes 12 é quanto essa distância focal? 24. Bacana? Beleza? Então, gente, tá aí a elipse. Ok? Vamos falar agora da hipérbole, que é uma segunda cônica, tá? Eu coloquei até a imagenzinha aqui daquela Catedral de Brasília, tá? A hipérbole, ela é um ente geométrico formado por duas partes, tá? Ela tem, tá? Aqui, ó, no caso, nós temos aqui um ramo. Deixa eu desenhar aqui, ó. Nessa arquitetura, a gente percebe a hipérbole aqui, ó. Ó, nós temos aqui um ramo dela e temos aqui um outro ramo dela, ó. Ela é essa figura assim, tá? Ela é formada por duas curvaturas, beleza? Mas aí a posição dela não é só essa, tá? Beleza? Tá? A gente vai já mostrar aqui. Então, lembra que lá na elipse tinha uma definição. Os pontos da elipse obedecem a uma condição. Qual é? A distância de um ponto qualquer ao foco 1. Mas a distância desse ponto ao foco 2 sempre é constante. 2A, né? No caso da hipérbole, o que muda é que a soma das distâncias, né, não é no caso a soma, e sim a diferença em módulo, tá? No caso da hipérbole, os pontos de uma hipérbole, eles obedecem essa condição, ó, o módulo da diferença entre a distância de um ponto qualquer ao foco 1 seu, tá?
até a distância desse ponto qualquer ao foco 2, essa diferença em módulo, ela é sempre constante e igual a 2A. Essa é a condição para um ponto ser um ponto da hipérbole, tá? Mas melhor do que falar disso, é a gente falar dos elementos da hipérbole. Eu coloquei aqui uma hipérbole, para vocês verem, ó. Olha só. É esse entezinho de azul aqui, ó. Essa figurazinha aqui, ó. Tá vendo? Ela tem também dois pontos fixos, são chamados também de focos, né? Aqui no caso ela tem o centro, vou botar aqui, ó. Centro C, tá certo? E aí o que acontece? Os pontos, tá? Um ponto, para ser ponto da hipérbole, como a gente falou, ó, a diferença entre a distância dele ao foco 1 até a distância dele ao foco 2 sempre tem que ser a mesma. Qualquer ponto que você pegar da hipérbole, tá? A diferença entre as distâncias do foco 1 e do foco 2 sempre será a mesma, igual a 2A. Tá legal? Qualquer ponto que você pegar, beleza? E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: esse eixo aqui imaginário que foi traçado aqui, ó, passando pelo foco 1 e foco 2, o que acontece? A gente traçou aqui, ele intersecta os ramos da hipérbole em dois pontos, A1 e A2. Vamos combinar de chamar esses pontinhos aqui, ó, de A1 e A2, beleza? Então aqui é o que nós chamamos de eixo real, tá? Da hipérbole, beleza? E aí a hipérbole também possui um outro eixo, que é o eixo vertical aqui no caso, que é o eixo de B1 até B2. Ele é chamado de eixo transverso, ou eixo imaginário, tá? Então sempre a gente vai ver, viu gente, esses dois eixos aí, tá? Para você descobrir o eixo, no caso o eixo real da hipérbole, basta lembrar que ele está sempre alinhadozinho, né, passando pelos focos, beleza? Então quais são os elementos de uma hipérbole? Deixa eu colocar aqui. Primeiro, o centro, já coloquei aqui, ó. Toda hipérbole, ela tem um centro, obviamente, tá? Toda hipérbole tem dois pontos fixos, chamados de focos, foco 1 e foco 2. Ela possui um eixo real, tá? Beleza? Chamado eixo A1, A2, tá? Eixo real ou transverso, desculpa, corrigindo aí, viu? Possui um eixo chamado eixo imaginário, que é o eixo B1, B2. Ela também tem a excentricidade, que é a razão C sobre A, beleza? A medida do eixo real dela é 2A e a medida do eixo imaginário é 2B. E a distância focal, assim como na elipse, é 2C. Tá legal? E no caso da hipérbole, ela possui uma relação notável também, que é C ao quadrado. Deixa eu apagar bem aqui. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Deixa eu escrever aqui, ó. Tá um pouco ruim lá, ó. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Perceba que a relação notável da hipérbole é diferente da relação notável da elipse. Lá na elipse a relação notável é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Beleza? Aqui na hipérbole muda. É C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando, quem é o C? É a metade da distância entre os focos. Tá legal? Quem é o A? É a metade do eixo real da hipérbole. Tá? Então, da distância lá A1 a 2, a metade é A, tá? E o B é a metade do eixo imaginário. Então, beleza? Então, ó, fiquem ligados aí para esses elementos da hipérbole, tá? Então, obviamente que a hipérbole, assim como a elipse, assim como a circunferência, ela também possui uma equação, tá? Ela também possui uma equação. E, professor, tem também essas posições também, que nem tem lá na elipse? Tem também. Ó, o primeiro caso, vamos falar aqui da equação reduzida da hipérbole. É quando o eixo real dela, lembra o que é o eixo real? É esse eixo aqui, ó, de A1 até A2, tá? Ok? Então, ó, o eixo real, estando na horizontal, veja que os ramos dela ficam com essa abertura que vocês estão visualizando aqui, beleza? E a equação dela é dada por meio dessa fórmula aqui, ó. X menos XC, que é a abscissa do centro, aí tudo ao quadrado, dividido por A ao quadrado. E aí o que muda? O que muda é que na equação agora é menos. Lá na elipse era mais, tá? E aqui fica quem? Y menos YC
ao quadrado dividido por b ao quadrado. E no segundo membro também continua sendo 1. Beleza? Então, ó, assim como a elipse tinha aquele triângulozinho, retângulo, a hipérbole também tem, ó. Ó, de A1 a A2, que é o eixo, né, real dela, a distância aqui, ó, o centro fica bem no meio, ó. Ele é ponto médio, tá? Então você tá vendo que a metade, tá? Tá sendo chamada de quê aqui, ó? De A. Beleza? No eixo imaginário da hipérbole, de B1 a B2, tá? A metade aqui tá sendo chamada de quê aqui, ó? De B. Tá legal? E o que é curioso é que quando a gente liga o segmento aqui, ó, de B1 até ao A2, esse segmentozinho aqui, ele tem justamente a metade da distância focal da hipérbole. Ele também é de medida C. Beleza? Então, o triângulozinho retângulo, para você visualizar na hipérbole, é esse aí, ó. Tá legal? A hipotenusa é C, viu? Cuidado, tá? É diferente lá daquele lá da elipse. Tá legal? Professor, então aqui no caso, a hipérbole, ela tá, né, com o eixo real dela na horizontal. O que é o eixo real, meu povo? Lembrando de novo, é aqui, ó, é de A1 até A2. Veja que o eixo real, ele tem a interseção, ó, com os ramos. E ele está alinhado com os focos. Foco 1, foco 2. Bacana? Vamos ver aqui o segundo caso, o segundo formato. Perceba que agora a hipérbole, ela está, né, com seus ramos, né, um aberto para cima e outro aberto para baixo. Na situação anterior, era um aberto para a esquerda e outro aberto para a direita. Tá legal? Então perceba que a equação muda. Muda como? Olha só aqui, ó. A equação agora, nessa situação, perceba que o eixo real dela está na vertical. Dá uma olhada aqui o A1, A2, ó. Está na vertical. Dê uma olhada que o eixo imaginário está na horizontal. B1, B2. Essa distânciazinha até o centro é chamada de B. Tá aqui. Né? A distância do centro até o A1 é chamada de A. A gente já sabe. E sabemos que para fechar o triângulozinho, a hipotenusa formada aqui, ó, o C, ele é a hipotenusa desse triângulozinho retângulo que a gente está visualizando aqui dentro. Beleza? Então, no caso, quando o eixo real da hipérbole está na vertical, a equação já fica assim, ó, y menos yc, aí, ó, ao quadrado sobre o A ao quadrado menos x menos xc ao quadrado, aí tudo dividido por b ao quadrado, igual a quem? Igual a 1. Tá legal? Então muda, tá? A equação, obviamente, né? Perceba, para você lembrar, quando o eixo real da hipérbole estiver na vertical, tá? Dê uma olhada que quem fica na frente desculpa, não é nem na frente, é em cima, né? Quem fica em cima do A ao quadrado aqui da fórmula, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Quem fica na frente do A ao quadrado na fórmula, lembra eixo real na vertical. Vertical lembra quem? Lembra eixo Y. Então quem fica aqui em cima do A ao quadrado, quem é? É o Y menos YC. Beleza? E lá quem vai ficar, obviamente, em cima do B ao quadrado vai ser o X menos XC. Combinado? Então são essas as duas fórmulas, tá? E o que é mais legal da hipérbole é porque é o seguinte, essas aberturas, aí os ramos, assim que se chama, tá? Essas duas partes, elas possuem retas em que essas aberturas nunca vão tocar. E essas retas, elas são chamadas de assíntotas da hipérbole. E eu coloquei aqui uma ilustração, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Tem aqui o ramo da direita e o ramo da esquerda. Então aqui eu tenho a assíntota, ó. Assíntota, tá? Aqui eu tenho uma, tá? Aqui eu tenho uma assíntota. E aqui eu tenho outra assíntota, ó. Outra assíntota aqui, ó. Tá? Essas retazinhas, elas são chamadas de assíntotas, tá? Os ramos da hipérbole nunca vão tocar elas. Bem legal, né? E o mais legal é que elas possuem uma fórmula. Ora, se são retas, reta tem fórmula, né? Para poder encontrar. E aqui eu coloquei para você aqui de baixo o seguinte, que quando o eixo real, tá, da hipérbole
estiver na horizontal, veja que o eixo real aqui está na horizontal, tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó, o A1, né? E aqui, ó, o A2, né? Veja que o eixo real está na horizontal. Para você encontrar a equação das assíntotas da hipérbole nessa posição, basta você fazer y menos yc, que é a ordenada do centro, igual a mais ou menos b sobre a. Quem é o b? É a metade do eixo imaginário da hipérbole. Quem é o a? É a metade do eixo real aqui, não é? Então você está ligado que aqui tem o eixo também imaginário, o b1, b2, tá? Beleza? Aí, ó, que multiplica x menos xc. Ei, professor, esse mais ou menos aqui da frente é justamente porque são duas retas, né? Uma sinal de mais e a outra sinal de menos. Exatamente. Bacana? Beleza? Professor, e quando a hipérbole estiver com o eixo real dela na vertical, muda essa equação aqui? Muda. Muda assim, ó. Vai ficar assim agora, ó. O que muda na equação quando o eixo real da hipérbole está na vertical, aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. A1, A2, tá? Quando está na vertical o eixo real, a equação das assíntotas fica assim, ó. Y menos YC, que é a ordenada do centro, igual a mais ou menos A sobre B. Ei, professor, inverteu, né? No outro caso era B sobre A. Exatamente, garotinho. Aqui fica A sobre B, que multiplica x menos xc. Bacana? Então, ó, aí são as assíntotas da hipérbole. E aí vou só deixar uma observaçãozinha que pode acontecer de você ter uma hipérbole em que o valor do A seja igual ao valor do B. Tá? Pode acontecer. Quando isso acontece, essa hipérbole, ela é chamada de hipérbole equilátera. Tá certo? É hipérbole equilátera. Beleza? Então, se uma questão falar, considera a hipérbole equilátera, opa, é porque nela o A é igual ao B. Aí tu já sabe, tá? Tá bacana? Beleza? Aqui um exemplo de hipérbole equilátera, ó. Olha aí como é que fica. Dá uma olhada aqui na hipérbole equilátera aqui, ó, com o centro na origem, tá? Veja como é que ficou a equação das assíntotas aqui, ó. Y igual a x e y igual a menos x. Essa daqui é uma hipérbole equilátera. Dê uma olhada que a medida do B, ó, no eixo imaginário aqui, ó, B1, B2 aqui, ó. Veja que a metade daqui está sendo quem, ó? Está sendo A, né, ó? Tá vendo? E aqui de A1 a 2, ó, tá? Então, ó, aqui é uma hipérbole equilátera, viu? Vamos fazer aqui um exemplo. Determine as equações de cada uma dessas hipérboles. Eu não quero que você olhe para a solução aqui, não. Vamos fazer juntos. Vamos lá. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer, professor, para poder encontrar a equação dessa hipérbole? Vamos aqui. Primeira coisa, professor, eu preciso do centro. Isso é uma coisa óbvia, é essencial eu saber o centro. Bacana. Olha para a figura aqui. Foco 1 está na origem. O foco 2 está lá no 10 e 0. O que acontece? O centro, ele é ponto médio entre os focos. Ah, professor, então o centro vai estar mais ou menos aqui, ó. Ah, bacana. Então, se ele é ponto médio, então vamos usar aquela formulazinha para encontrar as coordenadas do ponto médio, né? Então, perceba que o centro vai ter coordenadas quantas? 5, não é? E 0. Porque, obviamente, que o foco, o centro e o foco 2, né? O foco 1, o centro e o foco 2, eles estão em cima do eixo x, então a coordenada é 0, tá? Então, no caso, o centro dessa hipérbole tem coordenada 5, 0. Tá na cara. Bacana. Beleza. Eu preciso agora do A e do B, professor. Justo. Perceba o seguinte agora. A distância do centro até o foco 2, já que o centro é ponto médio, qual é essa distância aqui, ó? Do centro até o foco 2. Ah, professor, se o foco 1 está na origem, o foco 2 está no 10, então essa distância aqui é 5. Então, você acabou de me dizer que o valor do Czinho da hipérbole, não é? A distância focal é 2C, né? Aqui não é a metade. Então, C está sendo quanto? 5. Ah, bacana, professor. Mas está faltando o A e o B. Está faltando o A e o B. Olha para a figura. Dê uma olhada aqui o A1. A figura indicou que ele possui a abscissa 3. Não é? Dá uma olhada. O A1 tem a abscissa 3. É como se aqui, ó, cortasse no eixo X quem? No 3. E o centro está cortando aqui no eixo X aonde? No 5. Então, perceba que do A1 até o centro, a distância é quanto? Essa distância aqui, ó.
ela é 2, não é não? Então perceba que o valor do A é 2. Ah, professor, encontrei o A e tenho o C. Dá para encontrar o B? Com certeza. Pela relação notável, né? Qual é a relação notável? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é a relação notável da hipérbole, né? Então, como é que vai ficar? 5 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, somado com o B ao quadrado, que eu não conheço. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado lá é 4. Vou trazer para o primeiro membro. Então, fica menos 4. Aí, tudo isso é igual ao B ao quadrado. 25 menos 4 é 21. Moral da história, B ao quadrado é igual a 21. Já dá para encontrar a equação dessa hipérbole, galera? Dá ou não dá? Com certeza. Como essa hipérbole tem o eixo real dela na horizontal, qual é a fórmula que eu tenho que usar? Você tem que usar essa fórmula aqui, ó, não é não? Ó? A gente acabou de apresentar, ó. X menos xc ao quadrado sobre quem? O Azinho ao quadrado menos, cuidado para não confundir com a equação da elipse, y menos yc ao quadrado. Aí tudo sobre quem? O b ao quadrado, e aí sendo igual a quem, galerona? A 1. Não é assim a fórmula? Então você vai só substituir, vamos lá. Vamos lá. X menos xc. Quem diabo é xc mesmo? É a abscissa do centro. É quanto aqui? 5. Ah, professor, então vai ficar x menos 5. Aí ao quadrado. Muito bem. X menos 5 ao quadrado. Sobre quem? O A ao quadrado. O A é 2, então ao quadrado é 4. Aí menos quem agora? Y menos YC, que é a ordenada do centro. Quanto é a ordenada do centro aqui, né? 0. Então vai ficar somente Y, concorda? Então, ó, Y ao quadrado. Sobre o B ao quadrado. O B ao quadrado, eu calculei, ele é 21, né? Aí tudo isso igual a quem, galera? A 1. Beleza, meu povo? Ok? Então essa é a equação dessa hipérbole aí, ó. Moleza, não é? Encontrar a equação dela. Tá legal? Então, ó, tá aí. Tá? No material eu deixei aqui, ó, tá? Todo o cálculozinho, tá certo? Beleza? Tá? Tá aqui, ó, mesmo resultadozinho que a gente encontrou, ó. Mesmo resultado aqui, ó. Tá? Tá legal? Se você quisesse encontrar aqui para essa hipérbole, gente, as suas assíntotas, como ela possui o eixo real dela na horizontal, qual é a fórmula das assíntotas? Lembra aqui que a gente falou ainda agora, ó? Cadê, ó? Essa daqui, ó. Y menos YC igual a mais ou menos B sobre A, X menos XC, né? Então, ó, vamos botar bem aqui a fórmula, ó. Y, vou botar aqui, ó. Y menos YC igual a mais ou menos B sobre A, que multiplica X menos XC. Então, imagine que a questão estivesse querendo também que você encontrasse as assíntotas. Então, você vai só substituir, ó, o XC, o YC, o B e o A. Como o YC, que é o ordenador do centro, é 0, aqui vai ficar somente Y, né? Então, vai ficar Y igual a mais ou menos B sobre A. Ó, o B é 21. Desculpa, o B ao quadrado é 21. Então, quem é o B? É a raiz quadrada, né, de 21. Aí, tudo dividido por quem aqui? Por A. Quem é o A? O A é 2. Aí, ó, multiplica X menos XC, que é a abscissa do centro, que é 5. Pronto. Isso aqui, ó, é as equações das assíntotas dessa hipérbole. Bacana? Beleza? Então, ó, qualquer coisinha tá no material aí também, viu? Eu deixei respondido. Tá legal? Ó, tá aqui no material. Beleza? Tá aqui, ó. Tá legal? Aqui nesse outro exemplo, perceba mais uma vez que é uma hipérbole em que o eixo real dela está na horizontal, né? Porém, o centro não está na origem. Quem é o centro aqui, ó? Eu não vou fazer todo não, tá? O centro possui coordenada quanto? 6 e 5. Tá na cara aqui, ó.
Ó, aqui, ó, a abscissa do centro, aqui embaixo, 6. Que não é o centro, né? Ordenada do centro aqui, 5. Beleza? Tá na cara que ele tá te dando aqui o valor do A, né? Não, aqui, ó. O A tá sendo 1, né? Ó. O A é 1. Né? Beleza? Tá legal? Ok? Então, o que que acontece, ó? Dê uma olhada que a distância do centro até o F2 está sendo quanto? Ó? Até deu aqui, ó. 1, 1. Então, a distância do centro até o F2 é a metade da distância focal. A distância focal não é 2C? Quem é a metade? É C. Então, veja que aqui a metade da distância focal está sendo quanto? 2. Ah, então A é 1 e o C é 2, professor. Dá para encontrar o valor do B, meu povo? Dá ou não dá? Dá, professor. É só usar a relação notável da hipérbole. Beleza. Aí tu encontraria o valor do C, né? Bacana? Beleza? Então, ó, tu tem o A, tem o B, vai encontrar o C, tem o centro. Então, dá para tu responder qualquer pergunta. Tá legal? Beleza? Tchau. Aí o material, tá? A resposta é bem bonitinha, viu? Beleza? E aí, para finalizar, eu quero só explicar aqui, ó. Determine os focos da hipérbole de equação. Veja que aqui, ó, ele está dando a hipérbole com a equação diferente daquele formato que eu conheço, né? Ele está botando o quê, ó? 9y ao quadrado menos 16x ao quadrado igual a 144. Tá? Para mim encontrar os focos, obviamente eu vou precisar encontrar o valor de C, né? Na verdade, e aqui como está diferente daquele formato que nós estamos habituados, o que eu vou fazer? Está na cara que eu tenho que dividir todo mundo por 144. Na hora que eu for dividir todo mundo por 144, eu vou conseguir encaixar naquele formato já, né, mais comum para a gente. Aí eu vou simplificar o 9 com 144, beleza? Que vai dar justamente 16. Então vai ficar y ao quadrado sobre 16, menos o 16 com o 144, eu também simplifico por 16 ambos. Isso vai dar o quê? 1x ao quadrado sobre 9. E aí o 144 dividido aqui por 144, que eu esqueci de colocar, é 1, né? Então veja que ficou naquela cara comum. Então dá uma olhada aqui, ó. Como não tem y menos alguma coisa, né? Nem x mais alguma coisa, é porque o centro é a origem. Na verdade, o centro está sendo a origem. Né? Dê uma olhada aqui o A, né? Eu tenho aqui, ó, o maior valor aqui é o 16. Ó, A ao quadrado é 16. Qual é o valor do A? O A é 4. Que é a raiz quadrada, né? Ó, dê uma olhada que o B ao quadrado ali é 9. Qual é o valor do B, então? O B está sendo 3. Bacana? Dá para encontrar o C? Com certeza. Usa a fórmula C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem vai ser o C ao quadrado? Vamos lá. A ao quadrado é 16, está ali. B ao quadrado é 9. Opa, 16 mais 9, professor, é 25. Então, o valor do C, ele é quanto, galera? Ele é 5. Não é não? Ah, cara. Então é o seguinte, ó, o que eu consigo perceber? Essa equação, ela representa uma elipse em que ela está com o eixo real dela, né, na vertical. Vocês concordam comigo? Tá ou não tá com o eixo real dela na vertical? Tá, não tá não? Tá na vertical. Tá? Tá com o eixo real na vertical. Se tá com o eixo real na vertical, ela tá também, né? Eu já percebi que ela tá com o centro na origem, né? Ela tá com o centro na origem. Opa, desculpa aí. Tá? Ela tá com o centro na origem. Então ela vai estar mais ou menos assim, ó. Ó. Né? Com o centro lá na origem. É importante, galerinha, você também ter uma noção do desenho, viu? Muito importante, porque em outras disciplinas vocês vão precisar, tá? Ilustrar, desenhar, tá? Tá legal? Então é muito importante também. Então, ó, a minha elipse está mais ou menos nessa situação. Na verdade, ó, centro na origem, não é? Eixo real na vertical, beleza? Ok? Então, ó, opa, não é elipse não, desculpa, meu povo, isso é uma hipérbole, aí, tá vendo? Ó, o doido aqui, né? Isso é uma hipérbole, Hilbert. Então ela vai estar assim, ó, com o ramo, não é, ó, para cima,
e com outro ramo para baixo. É ou não é? Beleza? Aí, ó, vai estar aqui, ó, com o eixo, não é, ó? O eixo Y, ok? Com o eixo Y aqui, tá? E o eixo X aqui, né, ó? Porque o centro dela, né, tá na origem. Na verdade, então tá mais ou menos assim. Beleza? Então, como a dela é 4, ó, o A tá aqui, ó. Né? Aqui no caso, como o eixo real tá na vertical, né? Então, ó, o A1 dela tá lá em cima, ó. Tá aqui, A1 aqui, viu? E aqui eu teria o A2, né? Ó. A2. Então, aqui, ó, essa distância do centro até o A1, ela é quanto? Ela está sendo 4. Não é verdade? Beleza? O valor do Czinho não é 5? Ó, o valor do Czinho é 5. Então, do centro até o foco 1 aqui, ó, até o foco 1, a distância é 5, não é? Então, isso quer dizer que o foco 1 está em cima do 5 aqui, ó. Beleza? Então, o foco 1, ele possui coordenada quanto? 0 para x e 5 para y. Então, de modo análogo, o foco 2, ele possui coordenada 0 para x e menos 5, né? Para y. E está aqui de baixo o foco 2. Beleza? Ok? Por que, professor? Está lá. Porque o C é 5, ó. É a metade da distância focal. Do centro até o foco é 5. Não é? Beleza? Então, aí você encontra os focos tranquilamente. Tá? Galera, então é isso que a gente tem para falar de elipse e hipérbole. Tá certo? Beleza? Vou deixar para falar de parábola em outro momento, possivelmente no Meet. Beleza? Um forte abraço e bons estudos. Eu vou deixar aí uma atividade para vocês. Tá legal? Valeu!